Eu quero muito saber se você conhece alguns ditados populares. Um deles, o Senhor escreve certo por linhas tortas. Também tem, se o Senhor fecha uma porta, ele abre uma janela. Tem outro que fala, quem frequenta a igreja evita as grades. Vocês já ouviram esse? Quem com o Senhor anda, seus males espanta. Tem um que eu achei interessante, eu pesquisei hoje, eu não conhecia. Ajuda a você mesmo e o Senhor te ajudará. Você conhece algum desses? Onde você mora tem algum outro ditado parecido? Sejam bem-vindos, meu nome é Reginaldo, diretor do Instituto Belo Horizonte, e é um prazer estar com vocês nesse podcast, no qual vale a sua matrícula no Instituto. Você precisa lançar a sua frequência. Por favor, lance. Se você não faz instituto na cidade onde você mora, pode fazer comigo aqui. Basta ter de 18 a 35 anos, entrar no site para você acompanhar quais são as leituras, precisa fazer a leitura semanal do bloco designado, que é o mesmo do Vem Segue-me, e no final você também faz uma avaliação para ver o seu entendimento, o seu aprendizado, quanto você cresceu. Então, é uma honra estar com você. Eu queria que você soubesse que esse podcast ele é produzido de uma forma muito dinâmica, muito direta, muito objetiva, para que você aplique alguma coisa do livro de Mórmon à sua vida. E ele sai um pouquinho daquilo que vocês já estudam no Vem Segue-me, debate na escola dominical ou qualquer outro lugar, para que seja um pouquinho diferente, um ponto de vista diferente de uma aplicação na sua vida. Então, eu vou lá com vocês agora. Tem um ditado que eu não gosto dele e vou conversar com vocês hoje. Eu acredito que ele em sua íntegra não está correto. E ele diz, ou vem por amor ou vem pela dor. Vocês já escutaram falar isso na igreja? Eu já escutei isso muito, muito, muito. Se não vem por amor, vem pela dor. Interessante, né? Que se você analisar esse ditado, você observa que não tem escolha, não tem arbítrio. Um dos pontos básicos do plano de salvação, que é a honra ao arbítrio do ser humano, não existe. Então, para mim, não faz sentido muito isso, ou vem pelo amor ou vem pela dor. Porém, nós precisamos conversar. Nós precisamos conversar sobre um outro que o Senhor escreve certo por linhas tortas. Nós precisamos ver como que o Senhor usa algumas coisas para nos transformar. No livro de Elamã, no capítulo 7 até o versículo 12, vocês percebem que lá é a história de Nefe, que recebe um poder selador, e ele então ordena e chama que tenha fome na terra, porque os nefitas não estavam brincadeira. Ô povinho terrível! Então esse ato de Nefe, de pedir isso, funcionou. Só que a gente precisa conversar sobre isso, sobre a transformação, sobre a mudança, sobre o arrependimento. No capítulo 12 de Elamã, Nefe então explica por qual motivo ele havia invocado a seca, por qual motivo ele havia feito o pedido ao Senhor e usado o poder que ele tinha do sacerdócio. E talvez a gente pode pensar que algumas das nossas coisas, algumas das nossas dificuldades, alguns dos nossos problemas, possa ter uma pista, possa ter um norte do que está acontecendo. Porque existe para toda ação uma reação, isso é uma lei que é estudada pela própria ciência. Existe essa lei. Então é muito mais fácil pensar que uma lei quebrada é exigido que algo aconteça, como uma punição, do que eu imaginar que o Senhor retira o meu arbítrio de todas as formas, nem que seja pela dor, para poder segui-lo. Então, no versículo, em Elamã, capítulo 12, nos versículos, gostaria que vocês olhassem lá, mas a oração que Nefe faz, o que ele menciona para o povo, é muito interessante.
ele fala e menciona que o povo era muito inconstante, muito variável, muito difícil. Fala que eles eram duros de coração. E nisso eu gostaria que você pudesse fazer uma análise já nessas duas coisas. Como é sua constância de fidelidade? Existem momentos bons e momentos ruins na vida. Existem situações na vida que não são fáceis. Existem episódios na vida que nos levam a muita dificuldade. Porém, qual é a sua constância com o Senhor? Você segue uma linha que ela vai se expandindo lentamente, que no final bate no reino celestial? Ou de acordo com a situação você também cai? Ou de acordo com a situação também vira a sua fidelidade? Será que precisamos somente de coisas boas para sermos bons? Então, Nefe localiza isso. Inconstantes, duros de coração, ingratos. No versículo 4 ele fala, fraco, inclinados ao mal. Tem duas coisas que eu gostaria muito que você pudesse pensar que ele fala. Rápidos em fazer o mal. A decisão de fazer coisas erradas, elas assim são de uma forma dinâmica, extraordinária, rápida. E nós iremos fazer coisas erradas, a gente faz mesmo. Mas ele está falando assim, é muito rápido esse processo, diferentemente em lento para fazer o bem. Para executar algumas coisas do Evangelho é mais lento, tomar boas decisões é devagar, agir de acordo com os preceitos de Deus, a coisa já é mais assim, né? Mais devagarinho. Ele fala a respeito de insensatos, insensatez. Não tem um pensamento, não é equilibrado, não toma decisões baseadas numa racionalidade, numa posição que ajuda a todos. Ele ainda continua falando orgulhosos, vaidosos, rebeldes, ingratos. Depois ele compara que aquele povo era pior do que o pó da terra. Pior. Porque o pó da terra ainda, né, o próprio Senhor ordena através do vento do qual a gente não vê e vai para um lado e vai para o outro e simplesmente obedece, simplesmente vai. O ser humano tem cérebro, tem raciocínio, tem tudo e o Senhor manda e muitas vezes nós não vamos. Então ele fala que existe em nós uma nulidade, nós nos tornamos nulos diante do Senhor. Ele faz um pedido e eu anulo o pedido, eu bloqueio o pedido, eu não tenho um movimento. Então ele fala que essa é a nulidade do homem, preferir não fazer absolutamente nada. Por isso que a gente precisa conversar mais um pouquinho para a gente chegar a algumas conclusões. Existem muitas coisas desafiadoras na vida. Existem muitas situações que algumas vezes nós encaramos como castigos. Nefe, ele fez isso, né? Ele ordenou, ele pediu ao Senhor que trocasse a vida boa de um povo orgulhoso por dificuldades. E isso me fez pensar muito, mas isso mexeu muito comigo, essa aula. O que uma pessoa precisa para que ela se arrependa? E o interessante que no livro de Moisés, no capítulo 1:39, fala: esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. A obra e a glória, o que o Senhor passa o seu tempo inteiro fazendo, e Ele tem toda a eternidade, o trabalho dele é salvar os homens. A alegria dele, a honra dele, a glória dele é nos salvar. Todos os momentos, em todos os momentos, todas as coisas são projetadas
para salvar os homens. Tudo. Quando nós começamos a observar dessa maneira, a gente entende palavras de autoridades gerais que disseram que muitas vezes as nossas adversidades é algo divino que nos leva mais profundamente a confiar no Senhor. O que está sendo feito na nossa vida é algo para nos salvar. É algo que foi dito também no capítulo 11, que quando é retirado alguma coisa, a pessoa procura outra para colocar no lugar. E que muitas vezes, quando o Senhor retira algo ruim de nós, uma característica dessas que eu li, que eu mencionei, quando isso é retirado da nossa vida, eu tenho tempo, talvez, para poder aplicar outra coisa vinda de Cristo. Quando a situação é difícil, quando a maré é alta demais, quando eu me deparo com a minha fraqueza, a minha debilidade diante das circunstâncias da vida, tais como morte, desemprego, traição, e por aí vai, condição econômica difícil, vida difícil, quando eu me deparo diante disso, eu preciso entender, Deus quer me salvar. Ele quer que eu retire algo e coloque, acrescente outra. Ele quer que eu retire a minha condição humana, sensual, carnal e diabólica. Ele quer que eu retire aquela minha postura de duro de coração, de ingrato, de inconstante, de fraco, de rápido em fazer o mal, de lento para fazer o bem, de orgulho, de rebelde, de ingratidão. Ele então começa a falar, olha, eu coloquei isso na sua vida para que isso fosse retirado, que isso fosse reprimido, que isso fosse ausentado. E ele me apresenta Cristo com suas características para que eu troque, para que eu mude, para que eu retire algo ruim e coloque outra muito boa no lugar. Esse é o momento para que eu entenda e gostaria que nós pudéssemos agora, eu queria que você pudesse pensar o que você tem passado esses dias. Pensa aí por um tempinho. Nos últimos dias, qual a sua maior dificuldade, a sua maior perda? O que tem sido realmente um grande desafio na sua vida? Pare para pensar um pouquinho. É de ordem familiar? É do seu trabalho? É alguma coisa dentro de você que se quebrou? É alguma coisa? Eu queria que você pensasse o que o Senhor está querendo retirar e o que Ele está querendo colocar no lugar. O que? Pense por um pouquinho. Isso está te dando a oportunidade de adquirir qual característica de Cristo? Isso está te dando a oportunidade de se moldar em qual exemplo perfeito do Salvador? Isso está nos dando a oportunidade de experimentar o que Cristo experimentou. Queria que você gastasse um tempinho para pensar nisso. O desafio que nós estamos enfrentando, ele foi permitido por Deus. E ele foi permitido como um plano para nos salvar. Nesse plano, qual aspecto do seu caráter está sendo moldado? Qual procedimento está sendo feito para que você e eu sejamos salvos? É um plano tão bem elaborado que uma talvez das ferramentas que o Senhor tem hoje é fazer com que a gente enfrente o que está enfrentando. Os nefitas talvez não teriam voltado atrás se não tivesse passado pelo que passaram. Os nefitas talvez não teriam se arrependido e voltado ao Senhor.
talvez eles teriam sido extintos. Talvez teriam feito besteira. E no livro de Elamã, no capítulo 11, no versículo 9, por ali à frente, você vai localizar que as pessoas mudaram, que as pessoas se transformaram. Fala lá que a terra não produziu mais os seus frutos, as coisas não aconteceram e a coisa não funcionou mais. E depois elas voltaram. Elas voltaram no devido lugar, da devida maneira. Teve fome, existiu destruição, existiu espada, tudo foi agravado na época dos nefitas. Não teve mais o que comer. Diz que toda a terra foi ferida. E isso, então, repercutiu muito forte entre eles. Só que quando isso aconteceu, eles passaram a dar ouvidos a Nefe. Começou a olhar para o que o profeta estava dizendo. Você percebe que é muito mais elevado do que retirar o arbítrio? Você consegue observar que foi dada a oportunidade para que eles olhassem para o lugar certo? Eles procuram Nefe. Diz então que eles baniram de entre eles o bando de Gadianton, um bando de ladrão que estava no meio deles. Eles começam a banir, a retirar aquilo. Eles começam a esconder os planos secretos deles. Aquele povo que tinha feito isso, vou ler aqui na íntegra. O Senhor, ó Senhor, eis que esse povo se arrepende. E eles baniram o bando de Gadianto do meio deles, de modo que foram extintos e esconderam seus planos secretos na terra. E agora, ó Senhor, aparta deles tua ira por causa de sua humildade e apazigua sua ira com a destruição daqueles homens iníquos que já destruíste. Percebendo que legal isso? E ele continua a pedir ao Senhor. Só que se você perceber, eles baniram o bando de Gadianton. Eles extinguiram do meio deles a iniquidade. Eles esconderam os planos secretos. Deus quer te salvar na sua amargura. A obra e a glória do Senhor é te salvar e me salvar no meio das nossas noites mais angustiantes. No meio do seu problema familiar, profissional, acadêmico, interno, não sei. A única coisa que o Senhor quer é que eu olhe para o céu e entenda: eu tenho que banir alguma coisa da minha vida. Eu tenho que extinguir alguma coisa da minha vida. Eu tenho que, apagar alguma coisa na minha vida. E eu tenho que fazer tudo ao contrário disso, adquirindo aspectos de Cristo. Talvez essa dor hoje vai me dar paciência e eu preciso adquiri-la. Força, fé, humildade. Paulo fala em seus escritos que Jesus Cristo cresceu por aquilo que ele sofreu. Vocês já pensaram? Cristo sempre foi perfeito. Só que ele, como nós, passou pelo véu do esquecimento. Ele estava envolvido com pessoas. Só que à medida que o Senhor foi colocando provas, e as provas dele foram duríssimas, não foi para tirar o arbítrio de Cristo. Não foi para mostrar para ele: você vai voltar a mim pela dor. Foi para que despertasse nele o desejo de voltar a Deus apesar de qualquer coisa que tenha acontecido. Tem um profeta do Velho Testamento, um profeta mais antigo um pouco, que ele falava, e eu esqueci qual deles, mas isso é fácil de pesquisar: ou reino celestial ou nada. É quando a gente chega à conclusão
isso serve para o meu bem, eu vou voltar na presença de Deus. Apesar de tudo que vier a acontecer, eu serei ensinado, eu adquirirei características boas, eu mudarei a minha rota, o meu rumo. Essas coisas me foram retiradas, essas coisas me foram colocadas no caminho, não para dor, mas para aprendizagem, para o orgulho do Senhor em ter me escolhido para me salvar e conseguiu. Joseph Smith, na seção 127 de Doutrina e Convênios, é interessante o que ele fala. Eu aprendi a nadar em águas profundas. Não sei se vocês já nadaram no mar com correnteza, é uma das coisas mais difíceis. Não sei se vocês já nadaram no rio, tentando correnteza acima. O que Joseph Smith está querendo dizer é que muitas vezes na vida dele, ele bateu os braços, bateu as pernas, os braços. Imagine isso aí na sua mente agora. Bateu, tentou e não saía do lugar. E ele fala que isso foi como uma segunda natureza para ele. Só que ele fala que tudo isso o ajudou a ser um expert em águas profundas. Ajudou a entender o que tinha que ser feito e fazer. O ajudou um dia, ao saber que iria ser morto, ele adquiriu mais uma característica de Cristo, uma fé absurda em Deus. E as águas sempre foram tão profundas que ir para uma cadeia estava bom. E ele fala, minha mente, aqui a minha consciência estava igual a uma manhã de primavera. Pelo tanto que ele sofreu. Antes de continuar um pouquinho, gostaria de pedir que você não esqueça de lançar a sua frequência. Se ao ouvir essa aula, esse podcast, ele te ajuda a lembrar de alguém, por favor, mande para alguém. Encaminhe. Talvez alguém esteja precisando ouvir isso. Vou dar um tempinho para que a gente faça algumas análises agora para poder encerrar a aula. O que sua dor tem te ensinado? O que o Senhor retirou de você? Que somente retirando isso é que pode retirar alguns aspectos ruins. Se o Senhor levou embora o seu namorado, sua namorada, seu emprego, sua faculdade, sua forma de subsistência, se Ele retirou muitas coisas de você, quais coisas ruins foram juntos? E o que precisa ser colocado de bom? Como o seu caráter foi mudado nas suas últimas perdas? O que você fez de você mesmo? O sofrimento te fez aproximar mais de Deus? Te tornou uma pessoa mais forte e espiritual? Ou o sofrimento somente reforçou todas aquelas coisas que os nefitas tinham? Inconstantes, duros, ingratos, orgulhosos, lentos, rebeldes, nulos. O que será que pode ser mudado no seu caráter com essa perda? Eu e você já perdemos. Eu e você estamos somente aprendendo a nadar em águas profundas. Eu e você podemos olhar para o céu e falar, sorrindo ou chorando, eu volto à tua presença. Não é nem o amor, nem a dor que vai me impedir de voltar à tua presença. Eu sentindo o seu amor ou não sentindo, eu vou. Eu tendo dor ou não tendo dor, eu vou também. De todas as formas, eu recebo, eu prefiro aceitar que o Senhor está planejando tudo para me salvar.
O que o seu sofrimento está tentando mudar e retirar de você? Gostaria que você pudesse pensar bastante. Encerro pedindo para que você coloque o que você pensa a respeito desse ditado. Depois dessa aula, se não for por amor, vai pela dor. Gostaria que você pudesse mandar para alguém o seu posicionamento depois disso. Depois do que nós conversamos, se não for por amor, vai ser pela dor. No sentido de ameaça, o que é que você poderia explicar para alguém que não é bem assim? Gostaria que você pudesse comentar, coloque aqui nos comentários abaixo. Gostaria de saber seu ponto de vista sobre essas coisas. Eu só sei que tem um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de justiça, cheio de honra, cheio de privilégios. Existe um Deus que trabalha dia e noite para nos salvar. Essa é a obra e a glória. O que está acontecendo nesse exato momento é para nos salvar. Todas essas coisas servirão para o nosso bem, de acordo com Doutrina e Convênios 122. Todas as coisas serão para o bem. O Filho do Homem desceu abaixo de tudo isso e hoje ele está no reino celestial exaltado. Esse é o plano para mim e para você. Nós não somos melhores do que Cristo. Está nos sendo dado a oportunidade de sermos iguais a Ele, ao sofrer como Ele sofreu. Que a honra e a glória sejam deles, e que a nossa vitória sobre os nossos instintos, que seja a honra dele, que a nossa caminhada seja em honra dele, que a nossa alegria e a nossa tristeza seja em nome dele, que as nossas lágrimas sejam oferecidas na nossa oração de hoje e dizer: Senhor, eu ofereço a minha lágrima, eu ofereço o meu choro, eu ofereço tudo, em nome do teu Filho eu ofereço, para a honra dele, para que sirva como um testemunho que eu sou obediente, independente do que aconteça. Que o Senhor esteja com todos nós, que caminhe conosco, que tenhamos força. Em nome de Jesus Cristo. Amém.